Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro evento do mês de fevereiro de 2021, na qual o Sindicomes ACTC preparou uma webinar extraordinária para você com um modelo totalmente diferente. É isso mesmo. O tema é como preparar uma empresa para exportar. E aí você vai se perguntar: nossa, que bacana! Um sindicato que atende às categorias, sendo comissária de despacho, agente de carga, OTM, trazendo um tema desse, é isso mesmo, porque o Sindicomes ACTC está totalmente voltado à sua necessidade, a necessidade de você, associado, entidade de classe e também o seu cliente. Quem é o seu cliente? Aquele que exporta, aquele que quer exportar e precisa, muitas das vezes, de informação de mercado. Mas no seu dia a dia, muitas das vezes, você não tem tempo para passar tais informações. Então, é com muito carinho que nós escrevemos aí toda a pauta para bater um papo e nesse bate-papo, nós tivemos o privilégio de trazer uma pessoa que é referência nesse tema. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Maria Mata Valcher, mais conhecida como Ana Valcher, assessora de comércio exterior do Sindicomes ACTC. Tenho 25 anos de experiência na área de comércio exterior, sou despachante aduaneira, especialista em ADM com ênfase em comércio exterior, logística internacional, marketing e serviço, gestão empresarial, mestre em administração de empresa, escritora de artigos, também tem um livro aí que eu já publiquei no ano de 2018, que a gente vai falar mais tarde, e estou aqui no Sindicomes para trazer novidades para vocês, para que nós possamos tratar de assuntos técnicos, tratar de assuntos específicos, como não só exportação, como importação e uma série de fatores, IATA, ANAC, consulta pública, como vincular no radar, como emitir o radar, entre outras aí situações que no dia a dia o associado ele tem essa necessidade, tá? Pessoal, eu fico feliz, antes de mais nada, porque essa fera disponibilizou um tempo dele especial para nós aqui no Brasil, dedicado ao Sindicomes ACTC nesse mês de fevereiro. Quem é ele, para quem não conhece? Nicola Minervini, engenheiro, economista e autor do livro O Exportador. Para quem não sabe, esse livro ele tem muitos anos, teve a 7ª edição. Nicola Minervini esteve aqui no Brasil no ano de 2019, com uma agenda assim de uma semana em várias empresas, em livraria, em instituições de ensino de renome, trazendo informação para a gente e exatamente apresentando essa última edição. O Nicola Minervini, além de toda essa bagagem, ele é consultor, ele também presta assessoria na área de exportação e acaba trazendo até outras ramificações. E eu quero passar a palavra para que o Nicola, antes da gente começar o bate-papo, aí dar uma saudação para todos vocês. Acredito que muitos de vocês conheçam eles, alguns não ainda, mas vocês vão ter o prazer aqui de ter essa fera, esse mestre, essa pessoa maravilhosa que tem uma didática, que tem conhecimento técnico para vir falar conosco. Nicola, seja muito bem-vindo. É com muito prazer e alegria, em nome do Sindicomes ACTC, que eu deixo aí para você falar conosco, dar uma saudação para que a gente comece aí o nosso bate-papo. Só liga o seu microfone que ele está mutado. Pronto. Obrigado, Ana Maria.
Depois dessa apresentação, você aumentou muito a minha responsabilidade. Obrigado para os participantes que estão tirando o tempo deles para assistir a esse bate-papo. Para mim é sempre um prazer falar com gente do Brasil, falar de internacionalização, mas ainda com você, Ana Maria, uma profissional da tua simpatia e do teu calibre, é sempre um privilégio. Então, digamos, eu espero de poder transmitir particularmente experiências, um bate-papo entre nós, o que não fazer na internacionalização, o como fazer, tem faculdade, tem livro, etc. Como não fazer é mais complicado. E eu, felizmente, entre aspas, aprendi no Brasil como não exportar. Depois eu vou contar algumas experiências. Então, obrigado, Ana Maria. Eu acho que nós podemos iniciar o nosso tema, então, internacionalização. Legal, legal. Fico muito feliz, porque a gente sabe que, assim, trazer uma pessoa com todo o seu gabarito, né, e a questão também de agenda, né, para quem não sabe, o Nicola Minervini, ele não está no Brasil, ele está na Itália, então a gente tem aí o fuso horário. Lá, neste momento, exatamente 19 horas e 10 minutos, né? Então, a gente tem essa questão, mas é muito bacana. E o tema, como preparar uma empresa? Então, você está pronto para exportar? Fica aquela pergunta. Já tem um ótimo produto, tem cliente no exterior, já combinou uma forma de pagamento com o seu cliente? Sabe aquelas perguntas, aquelas dúvidas? Mas e agora? E agora, como fazer? Eu tenho um produto, mas eu ainda não sei como colocá-lo. Eu tenho a empresa, eu tenho a ideia, mas como que eu começo a exportar? Nicola, como é que uma empresa, ela então, se prepara para realizar a exportação? Bom, vamos lá. Antes de tudo, parabéns pela escolha do tema, porque como preparar uma empresa para exportar não é um tema muitas vezes debatido, porque o pessoal começa a falar o depois, mas antes do depois, obviamente, você tem que começar do zero, ou quase que do zero. Dito isso, eu dividiria a conversa em duas partes. Uma empresa que nunca exportou, que é um aspirante exportador, é uma empresa que já exporta faz anos, que teoricamente é veterano na exportação, teoricamente, mas na prática tem muitas empresas que não é que exportam, tiram pedidos, administram pedidos, por uma série de motivos, porque talvez anos atrás começaram como uma reação assim, tipo receber uma consulta, foram numa feira, foram uma rodada de negócio, mas sem ter um planejamento antes. Então, vamos falar sobre uma empresa que quer exportar. Eu pego o gancho de você, que você falou, eu tenho um produto, onde exporto? Essa normalmente é uma das primeiras perguntas, tipo, eu quero exportar, tenho um produto, exporto para Bolívia, Argentina ou Austrália. Pergunta erradíssima. Por quê? Porque a primeira pergunta é, eu tenho uma empresa capaz de exportar, eu tenho uma empresa exportável. A. B, se eu passei o primeiro exame, eu tenho um produto exportável. Tem alguém que diz, eu passei por isso, eu fui contratado no Brasil por uma empresa brasileira líder do mercado brasileiro. Pensando, se eu sou bom aqui, vou ser bom lá fora. Não é verdade? Porque lá fora existem variáveis completamente diferentes, ou muito mais, das variáveis que a gente encontra no mercado interno. Então, moral da história. Como iniciamos a exportar?
é mais fácil de dizer o que não fazer, como não iniciar a exportar. Tipo, não vai numa feira internacional como expositor, se você nem sequer começou toda a preparação. A feira é uma ferramenta da promoção. A promoção está na metade do processo de preparação da internacionalização. Vamos chegar lá. Não vai numa rodada de negócio. Não vai querer exportar porque o vizinho exporta, ou no assunto da Arábia Saudita ou Líbano. Ele conseguiu, eu também não conseguiu. Mas ele talvez é diferente, tem uma cabeça diferente, tem um produto diferente, tem contatos diferentes, tem uma atitude, particularmente atitude diferente. E, já que estamos nisso, esse é um tema que eu sempre insisto, você, para começar a exportar, tem que ter habilitação para exportar. Eu insisto sempre nesse tema porque eu vi uma vez uma pergunta muito ingênua que diz: precisa habilitação para exportar? Resposta: claro, tem que tirar o radar. Gente, eu faço um exemplo muito simples. Para você tirar a carteira de motorista, não é que alguém te dá a carteira na mão e pronto. Você tem que fazer o curso, tem que ser examinado por alguém experiente e pode até não passar. Traduzindo em português, habilitação no radar, nada contra, mas é um procedimento administrativo. Mas que adianta você ter o tal do registro se você não tem uma atitude, um produto pessoal, layout e companhia? Então, esse é como não iniciar. E, terminando rapidissimamente, eu sei que o pessoal exporta quando, às vezes, quando o mercado interno está em crise. O que eu faço? Está me sobrando 30% a 40%, exporto. Admitindo que você tenha um produto exportável e a tua empresa seja exportável. Você tinha que pensar na época das vacas gordas, não na época das vacas magras. B, a eterna gangorra no Brasil do bendito câmbio. O câmbio está bom, como agora, o pessoal exporta. O câmbio não está bom, o pessoal se retira da exportação. Como é que fica o nosso amigo lá fora que está esperando o nosso produto? Tinha ou tem ainda, para o pessoal que tira a tal da habilitação, que se você fizer algo que vai desabonar a imagem do Brasil, eu posso te retirar a habilitação. Pergunta: eu estou exportando, o dólar não me compensa mais, não exporto mais. Como é que fica o meu amigo lá fora que está esperando o meu produto, que investiu dezenas de milhares de dólares, às vezes, para criar uma rede de venda? Isso passou comigo no Brasil, quando eu estava no Brasil. O dólar estava bom, exportou. O dólar não estava bom, não quis mais exportar. Então, e isso é péssimo para a imagem do país. Fechando as desgraças, então vamos no certo. Quais são os passos para exportar? Eu diria que a mais de todos os erros, ou a grande maioria dos erros, é exatamente no instante inicial, a falta da avaliação da capacidade exportadora. Se a gente, antes de iniciar, tivesse sido avaliado por alguém, uma instituição, uma Câmara de Comércio, um sindicato, um consultor, um Sebrae, quer dizer, alguém com muita experiência, olha, teria evitado muitíssimos erros. Então, primeiríssimo passo, alguém tem que entrar na tua empresa, tem que fazer uma série de exames, processo industrial, nível de informação, como é que você está promovendo a tua empresa, atitude, qualificação do pessoal, etc, etc, etc. Então, avaliação. Digamos que você passou esse primeiro passo. Alguém te falou, você está ótimo. Ou alguém te falou, olha, lamento, mas você precisa melhorar aqui, melhorar lá, e assim por diante. Esse poderia ser uma forma mais técnica, mais científica. Uma outra forma, para tirar a dúvida, você vai numa feira internacional, a número 1 do teu setor,
agora não dá para ir para a pandemia, tudo bem, vai numa feira virtual no máximo, ou vai se informando, porque a feira será o metro para você verificar o que está fazendo lá fora. Porque eu posso achar de ter um ótimo produto, como fez a empresa que infelizmente me contratou no Brasil, mas ela não conhecia o mercado internacional. Então, avaliação. Segundo, você tem que uma outra mais dos erros é falta de informação. A gente joga um monte de dinheiro fora porque não está informado. Logística, contrato, como selecionar o parceiro, em que mercado vai, como fazer o preço, etc, etc. Então, tem que criar um banco de dados. Terceiro ponto, você imagina uma empresa que tem N produtos, você não vai exportar todos os produtos, porque primeiro precisa de muitos recursos. Então, talvez identificar onde você é melhor, onde você é mais competitivo, onde você vai encontrar menos concorrência, é menos vulnerável. Uma vez, então, chegado nesse ponto, aí se põe a pergunta. Agora eu vou exportar para a Argentina, para o Paraguai ou para os Estados Unidos? Eu procuro sugerir para o pessoal, gente, não manda e-mail para cá e para lá, para 40 países diferentes. Começa devagar, reduz o custo da inexperiência, porque se você se jogar em 10 mercados diferentes e erra, vai ter um efeito multiplicador de erro. Vai aprendendo aos poucos e abre e fecha uma parêntese. Se alguém me diz, eu tenho um produto exportável, quero exportar, eu vou dizer para ele, parabéns, porque a exportação é a melhor alavanca da competitividade, porque você vai se confrontar com o mundo. Agora, eu te sugiro, diria o nosso amigo aspirante exportador, te sugiro, devido que você não tem nenhuma experiência com exportação, você se preocupa de fazer um ótimo produto exportável e procura alguém já expert na exportação, tipo uma trading, uma comercial exportadora, uma empresa de gestão da exportação, e você fica de antena, vai aprendendo. Depois que você aprendeu um pouquinho, essa empresa ou essa instituição pode vender para o mercado ABC e você pode vender para o mercado D e F, já que aprendeu um pouquinho. Fecha o parênteses. Quer dizer, não se joga porque você vai encontrar um monte de variáveis. Tem que mudar o produto, a embalagem, a certificação, a homologação, a concorrência diferente, etc, etc. Fechando, mas alguém diz, não, eu quero exportar, não quero pagar comissão para ninguém. Fantástico. Vamos selecionar um mercado. Tem uma série de fontes de informações. Não é que, na prática, o pessoal, muita gente, não é que seleciona o mercado. Eu quero ir para os Estados Unidos. Fantástico. Eu quero ir para a França, se não para a Rússia, mas em base a quê? Poucas vezes se faz uma concreta pesquisa de mercado. Então, mercado, uma vez que você definiu uma meia dúzia máximo de mercado no início, definir onde você vai se posicionar, em que segmento de mercado. Depois você tem que definir, e agora, como é que eu entro? Vou buscar um distribuidor, vou buscar um agente, vou buscar um buyer agent, como? Define, contrata alguém, mas isso custa, vai custar muito mais se você errar entrando no mercado, ou se você entrar com o parceiro errado, que vai te estragar talvez a imagem. Moral, voltando, contrata alguém, Câmara de Comércio Bilateral, escritórios das várias instituições, você diz, olha, esse é o meu perfil, mas não diz, dá uma olhada no meu link, Não, não é isso. Você tem que dizer por que alguém tem que comprar de você. Essa é a pergunta mais difícil para fazer para o empresário. Quais são os benefícios que você oferece? Então, você define o seu perfil, define o perfil do parceiro que você quer buscar, e só nesse momento aí você faz a promoção. Entra na rede, networking, LinkedIn, companhia, faz a feira, faz a rodada de negócio.
você vai fazer uma promoção dirigida ao setor que você escolheu como entrar no mercado. Você não pode jogar, dar tiro a 360 graus. Por isso que está errado fazer uma feira como expositor como primeira atividade do processo de exportação. Olha quanta coisa a gente falou antes. Só agora que você faz a promoção. Se você fizer uma promoção bem feita, e, por favor, se você não é um expert em digital marketing, comunicação, etc., peça ajuda a quem faz isso há uma vida. Se preocupa como é que vai chegar o teu produto do outro lado, aí tem o teu tema, Ana Maria, a logística de distribuição física internacional. Eu considero a logística muito mais importante do marketing internacional. Claro, eu não estou falando de logística ou transporte, ponto. Por logística eu entendo desde quando você está pensando no produto a quando o produto está na mão do consumidor. É muito mais que transporte. Abre e fecha uma parêntese, Ana Maria. Como é que anda o teu livro aí de tópicos de logística? Porque é isso que vai ajudar os exportadores aí. Me conta rapidissimamente. Então, o meu livro, Tópicos de Logística, né? Eu escrevi exatamente por uma necessidade tanto de negócio, né, dos exportadores, da indústria e também dos alunos da faculdade, né, que eu ministro, né, já há 11 anos. E então eu coloquei todo mundo junto, e aí eu fui atrás de dores, né, de necessidades, e aí então foi que eu escrevi, colocando todos os modos, né, porque o termo modal, ele não é o correto, o termo correto é o modo, né, o modo de transporte. Então, assim, colocando exatamente os modos, e dentro dessa questão dos modos, trazendo a ferramenta certa para trabalhar. E aí, num consolidado, ele traz informações tanto de como operar na importação, como na exportação, como eu opero corretamente para cada tipo de modo e para cada tipo de produto, e trazendo distinções entre países, né? E Claro. assim, a minha intenção é até o meio do ano lançar a segunda edição, porque teve muitas mudanças. Dei uma paradinha aí para fazer umas outras coisas, mas a gente sabe que escrever livro é como se fosse fazer um filho e cuidar de um filho, né? Então, é bem complicado isso. O link do meu livro fica na página do Clube dos Autores, que é uma editora de Santa Catarina, tá? Para quem perguntou. Então, vocês vão pegar a edição de 2018, a edição agora de 2021 vai sair agora esse ano, que eu estou trabalhando. Dei só uma paradinha aí por causa de umas outras coisas, mas logo, logo vai voltar e com novas informações. E obrigada por perguntar sobre o livro, porque quando eu escrevi ele, Nicola, a gente até tinha trocado algumas. É esse mesmo, obrigada, viu, Catarine? Olha que fofa. Uma colega aí está assistindo aqui, participando, e já colocou o link aqui do meu livro também. Muito obrigada. Na época, quando eu estava terminando de escrever, eu até conversei com o Nicola Minervini, informei para ele sobre essa questão, falei para ele exatamente por causa das confusões que muitos fazem com relação ao produto. E bem colocado, Nicola, tudo que você falou, mas essa parte final que você disse sobre a questão do marketing, a logística, ela está atrelada. Se você não souber como que vai ser feito, como é que vai acondicionar, a operação não vai sair 100%. Claro. Então, muitas das vezes, a indústria, o comércio, o varejo, quem vai fazer exportação, às vezes ele está preocupado com o rótulo. Ana, mas o rótulo não é importante? É importante. A cor do rótulo é importante? É importante. Você traduzir para a língua de quem está comprando o produto é extremamente importante. Eu vou fazer até uma pergunta para quem está aqui assistindo a nossa webinar. Quando você vai em qualquer estabelecimento, né? Vamos num supermercado, que você vai exatamente ali no corredor de produtos estrangeiros.
que você pega um produto que você quer ler e ele está todo escrito, mas não na sua língua, está em outra. Você não se sente incomodado porque você gostaria até de comprar por uma questão de teste, mas você não compra porque pelo menos a tabela nutricional do produto não está na sua língua nativa? A descrição do produto não está na sua língua nativa, isso não te incomoda? Será que só eu passei por isso? Ou o Nicola aqui passou por isso, ou alguns colegas? Não, que nem o Antônio Carlos acabou de falar, isso é muito ruim. Obrigada pela participação, Antônio Carlos. É muito ruim, gente. Então, esses são os detalhes. Então, esse é esse é importantíssimo, mas eu tenho que cuidar de toda a cadeia produtiva. Quando eu falo cadeia produtiva de como eu exportar, não é comprar o insumo, a partes e peças, a matéria-prima, para poder produzir e deixar ali à disposição no pallet, ali acondicionado. É o tudo, é o tudo. É aquele famoso checklist de tudo que eu preciso para poder vender. E como Nicola disse, não sai pulverizando em tudo quanto é lugar. Faça uma pesquisa de mercado. Mas, Ana, como é que eu pesquiso o mercado? Não sabe fazer isso? Contrate uma empresa especializada. O próprio Nicola, ele dá essas consultorias e ele mostra exatamente em que país que é mais rentável para você neste momento. Porque com esses declínios de balança comercial que a gente vive ultimamente, o teu produto já não é acessível para tal país nesse momento, nos próximos 2 meses, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acabei entrando numa outra parte aqui do tema, mas eu quero até pegar o gancho aqui do comentário do Nicola, que ontem a Apex Brasil, ela publicou uma nota, tá? O PIB global, ele deve crescer em torno de 7,4% este ano de 2021, de acordo com a pesquisa de economistas, tá? E o cenário do ano passado, e o que está sendo já tratado desde o final do ano passado para esse começo desse ano e o que já vem sendo trabalhado. Segundo o Fundo Monetário Internacional, isso resulta em uma economia de 4% maior do que o ano de 2019 e também 2% maior que o ano de 2020. Então, se você parar para pensar, tá, vai crescer 2% a mais que o ano passado e 4% a mais que o ano de 2019, significa que nós temos uma oportunidade muito grande de exportar, de vender os nossos produtos. Por quê? Porque no ano de 2020, todo o mundo, vamos dizer, o planeta estava de olho no Brasil. E aí o Brasil ele começou a crescer a sua exportação. Mas nós sabemos que muitos empresários não soube fazer da forma correta. E aí acabou fazendo apenas uma exportação, Nicola. Apenas uma. E aí desistiu por causa de todo o trabalho. Mas, na verdade, é a forma como você encara o negócio, interpreta esse novo negócio, esse novo mercado, para você tomar uma decisão, uma decisão correta, financeira para a sua empresa, rentabilizando. Porque, que nem eu falo, muitas das vezes o Brasil não conhece o seu produto, mas que nem o nosso amigo Richard, que está aqui, que eu tenho certeza que vivencia isso. Você chega na prateleira de um mercado, de uma perfumaria, de um hipermercado ou de um shopping, e você encontra ali um produto brasileiro. E você é brasileiro e você não conhece esse produto aqui no Brasil. E quando você pega ali, você descobre de que região que é. Puxa, que bacana! E você compra o produto e você vê que o produto é bom. Aí você fala: nossa, esse produto eu não conhecia, mas eu vim conhecer aqui. Estou pegando o exemplo de Miami. Eu vim conhecer aqui em Miami. Por quê? Porque essa empresa, ela pesquisou e falou: opa, peraí, em Miami, o público consome o produto desse NCM que eu vendo. Então, esse é o país que eu vou
fazer um investimento. Então, eu vou criar essa estratégia e vou começar a exportar. E automaticamente, até onde você está, aonde está ali, onde você está instituído, automaticamente, o que, que acontece? A sua venda no seu país, aonde você está instituído, começa a crescer. E você começa a exportar. E aí, dessa exportação ali em Miami, que eu estou pegando um exemplo aqui do Richard, que ele está aí, automaticamente outros que vêm de outros países começam a comprar o seu produto, surge o interesse, entra em contato e começa a comprar. É que nem o Nicola acabou de dizer. É interessante que o povo se preocupa muito com a feira. Não estou dizendo que a gente não tenha, como o próprio Nicola falou. Primeiro você tem que trabalhar as bases para depois você sair e realmente investir num stand, estar ali na feira, né? Porque você tem todo um custo com equipe, por mais que a gente tem feiras agora virtuais, mas elas também elas são pagas, mas preparar o seu produto, realmente saber se aquele público compra, se aquela região compra, mas está todo mundo indo. Mas será que todo mundo compra o seu produto? Cuidado, muito cuidado com isso. Então, saiba, se prepare o antes. Eu vou até dar uma lida aqui, que teve uma pessoa que colocou aqui, ó, pesquisar a necessidade dos que moram fora do Brasil. É bom olhar para saber o que é exportar? Sim, é muito importante, Malva Ramos. Isso é extremamente importante. A gente precisa realmente analisar isso. É o que eu sempre falo. Nós temos 1,8 bilhões de muçulmanos espalhados no mundo. Isso não significa que quando você for vender um produto para o Egito, ele vai ser igual para a Arábia Saudita. Quando você vender para a Arábia Saudita, não vai ser igual, tá? Não vai ser igual para a Turquia, porque você tem que aprender o quê? O que a gente estava conversando antes de começar o bate-papo, a questão cultural de cada região, de um determinado país. É o que a gente sempre fala aqui no Brasil. Paulista é de um jeito, carioca é de outro, catarinense é de outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que eu acabei entrando assim em outras áreas, mas é defeito de professor, né, Nicola? Professor, ele entra num assunto, ele já vai fazendo um consolidado, né, e vai fazendo uma mistura. Nicola, nós tivemos aqui até perguntas de duas pessoas que estão participando, e eu quero já agradecer a participação de perguntas pela Malva Ramos e pela Márcia Vergani, que passou para a gente antecipada aí umas perguntas. Vocês que tiverem perguntas, vão colocando aqui no chat, tá? Nós vamos fazer questão de estar respondendo a vocês. E a pergunta da Malva Ramos, que acredito que é uma pergunta para todos, quais são os gargalos mais comuns que as empresas enfrentam na exportação? Por mais que a gente já falou assim bastante, mas a pergunta dela foi assim bem direta, vai direto no antídoto, Nicola. Vou começar pela última coisa que você falou, cultura. Os especialistas dizem que, eu não sei se isso é verdade ou menos, mas não é muito distante da realidade, 60, 70% dos negócios fracassam por causa de falta de conhecimento de diferença cultural. Traduzindo em português, você pode ter um ótimo produto, um ótimo preço, mas você não tem aquela química com o teu interlocutor, você não entra em sincronia, não vai fazer negócio. Então, falando de barreiras, eu costumo dividir as barreiras em 4 tipos de barreiras. Você sabe qual é a maior barreira que eu acho? É a empresa mal preparada ou não preparada. Porque quando a gente fala de gargalo, a gente pensa a burocracia, os portos, as estradas buracadas, o custo Brasil. Mas isso a gente não pode mudar amanhã, nem depois de amanhã. São 40 anos que a gente fala isso. A maior barreira, em muitos casos, é uma empresa não preparada para exportar. A. B, obviamente o país é um gargalo. Custo Brasil, os portos, a falta de competitividade, falta de incentivos, falta de seguro de crédito de exportação que a gente falava ontem, tudo isso atrapalha. Barreira, obviamente, isso é mais conhecida do país importador. Taxas, custo,
Falando de taxa, uma parêntese rapidíssima. Por favor, nunca pergunte qual é a taxa de importação para o meu produto, para a gente ter uma ideia de quanto vai custar o meu produto. Basta fazer um exemplo prático. Um italiano perguntou para um brasileiro, brasileiro não, uma instituição italiana no Brasil, fez essa pergunta. Qual é a taxa de importação de imóvel modelo tal, que tem um determinado código alfandegário? Aí ele foi no livrinho e falou, olha, é 15%. Então o italiano pensou, fantástico, o meu produto custa 100, junto mais 15, mais o frete, mais... ele multiplicou por 1,4. Investiu $15.000, foi ao Brasil, na feira de imóvel. Nunca vai numa feira se você não conhece a feira antes. A. B, ele pensou de inundar o Brasil com móveis. Pior, ele levou para o Brasil móveis para a classe B, pensando que o Brasil é um país subdesenvolvido. Falta de conhecimento de mercado. Depois ele descobriu que a taxa de importação, que vocês chamam de II, Imposto de Importação, naquela famosa grade maquiavélica que vocês têm no Brasil, é um dos 22 ou 23 custos de importação. Moral da história, ele tinha que multiplicar por 1,85, não por 1,4. Isso é como jogar fora $15.000. Ponto. Então, voltando, não pergunte qual é a taxa de importação, pergunte qual é a estrutura de custos de importação até que o meu produto vai na mesa, no armazém do importador. E falando disso, quando eu vejo entrando nas empresas, pergunto, você tem uma lista de preços de exportação? Ah, está aqui. E pergunto, mas para que mercado? Como para que mercado? Esse aqui é em real, esse aqui está em dólar. Mas para que mercado? Não, eu só tenho uma lista. Se você só tem uma lista de preços de exportação, e você não está exportando soja, ferro, carne, commodities, ou você está perdendo mercado, ou você está perdendo cliente. Está perdendo dinheiro. Moral da história. Isso também é um tema imenso. A famosa formação de preço. Não é formação de preço, é engenharia de preço. Você tem que pensar de lá para cá, não daqui para lá. Então, esse também é um outro tema. O tema da cultura, os gargalos, o problema que não tem crédito, o custo do dinheiro é muito alto. Desconhecer como encontrar o mercado, como encontrar o cliente. E eu sempre insisto, por favor, não busque um comprador, busque um parceiro. Claro que demora mais, claro que tem que investir mais, mas o comprador não vai te dizer, cuidado, muda a embalagem, cuidado, vai te dizer, olha, quanto custa o teu produto? Está caro, ponto. Um parceiro, você vai fazer com ele um plano de trabalho. E ele que vai te colocar de antena dizendo, cuidado, que o teu concorrente está aumentando, cuidado que agora a homologação mudou. Quer dizer, alguém que não seja o simples comprador. Claro, a gente no sufoco começa a mandar e-mail para cá e para lá, o primeiro que me comprar, fantástico. Então, os gargalos são esses de não conhecer mercado, não conhecer normas, não conhecer a lei do consumidor, não pedir informações sobre confiabilidade a quem nós estamos vendendo. Pergunta, alguém me mandou uma oferta, eu não sei de que fez na vida esse senhor, eu mando o produto, espero que ele me pague, eu fiz tudo bonitinho, e pode ser que ele não pague. Pior, se eu não fiz também direitinho as minhas famosas condições de pagamento e companhia. Quer dizer, tudo isso, gente, faz parte da falta de preparação da empresa. E mesmo as empresas que já são veteranas, eu faria um check-up verificando o que você fez certo até agora, o que você fez para reduzir o custo de importação para o teu importador, isso parece poesia, como para o meu importador. Isso é problema dele? Não, é problema meu. Porque se ele compra mais caro, vai comprar menos de mim ou não vai comprar.
mas devido a que nós exportamos muitos, FOB, CIF e companhia, se a gente pergunta, você sabe qual é o preço de venda do teu produto lá em Frankfurt ou em Miami? Fala, não, mas isso é problema dele. Não é problema meu exportador. Moral da história, como tem mau exportadores, pode ter mau importador. Aqui que eu falo para o italiano que vai ao Brasil, eu falo, gente, a primeira pessoa que vocês têm que conhecer no Brasil é um tremendo expert em alfândega. Um despachante, uma empresa de consultoria, uma empresa que sabe importar. Porque você pode encontrar o bom vendedor, mas ele apronta na importação, pronto, não vai ser competitivo. Esses são gargalos. Então, como é complicado importar no Brasil, tem países, Índia, por exemplo, Rússia, por exemplo, que a coisa não é muito fácil. Então, por isso a importância de informação. A falta de informação é a maior carência da empresa. Eu diria que, não sei, chutando 60%, 70% dos problemas que a gente tem é porque não está informado. Tipo, eu não vou fazer contrato, não quero me amarrar com ninguém. Está errado, porque tem países que mesmo você não tendo contrato é como se tivesse, porque se cria uma praxe equivalente a um contrato, por exemplo. Ou eu faço um contrato, como é que eu faço? Vou pegar do internet, do livro. Não pega o contrato do internet. O contrato tem que ser feito por advogado especializado em contratualística internacional. Não faça tradução por Google Translate, nada contra o Google. Mas tradução tem que ser feita, usa algoritmos. Você imagina traduzir em inglês quebra-galho, jogo de cintura, colher de chá. Não dá. Agora, claro, isso é na linguagem comum. Você imagina traduzir um catálogo, de instalação e manutenção de equipamento para centrais hidroelétricas, que era o meu tema. É só você errar um termo, você pode fazer explodir uma coisa. Então, por favor, o barato sai caro. A tradução tem que ser feita por gente especializada com madrelíngua. Por exemplo, como vocês estão percebendo do meu português meio ruim, eu sou 50 anos que falo mais ou menos português. São 50 anos. Minha filha é brasileira. A minha filha faz um trabalho de tradutora interna. Minha filha me dá de 10 a 0. Quando eu mando até um e-mail ou um WhatsApp para ela, fala, olha, aqui falou o acento, aqui está errado. Por quê? Porque ela é brasileira, ela tem como português a madrelíngua. Então, eu nunca me atreveria, apesar dos 50 anos, nunca me atreveria a fazer uma tradução do italiano para o português, porque tem aquelas nuances que você não pode ter. Moral, é muita. A comunicação, diferença cultural, esses são os gargalos. Claro, normalmente a gente pensa ou acha que gargalo é burocracia, as taxas, o custo Brasil, quer dizer, aquilo que normalmente acontece depois que você despachar o produto. E, terminando, no Brasil, na minha opinião, tem se investido muito tempo em falar sobre transferência de produto, que é obviamente importantíssimo, senão o produto não chega do outro lado. Mas você está de acordo comigo, Ana Maria, que você, antes de transferir o produto, tem que produzir direito. E B, transferir para quem? Para o mercado. Então, se fala pouco de mercado, se fala pouco de empresa, se fala pouco de comunicação, se fala pouco de diferenças culturais. É uma pena, porque esses são os pilares. Eu costumo dizer que tem 3 pilares. Empresa competitiva, transferência do produto, que é o seu assunto, e gestão do mercado. Não tirar pedido. Porque amanhã alguém pode dar o pedido para um chinês, ou para um mexicano, ou para o italiano. E gerenciar a exportação. Como é que eu faço isso? Claro, se você é uma pequena empresa, vai ser complicado fazer tudo isso que a gente falou, a pesquisa. Uma única ou uma das poucas formas é
criar redes de empresa, que isso seria um assunto que mereceria um dia inteiro. Mas nós, latinos, que somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curtoprazistas por visão, a gente não quer trabalhar junto com os outros. Não dá. Então, eu tenho que brigar sempre com o tempo, porque como você se entusiasmou, eu me entusiasmo, aí a gente vai longe. Mas, desculpe, eu saí um pouco do trilho, mas imagino, respondendo à pergunta dos gargalos, a resposta concreta e curtinha é: gargalo não é só burocracia, não é só pagamento, gargalo é a ampla gama de temas que a gente deu assim um flash rapidíssimo. Moral da história, voltamos ao ponto inicial. Tem que fazer a avaliação da capacidade do exportador, que não tem nada a ver com a capacidade de produção. Do tipo, eu tenho um produto, quero exportar, está errado. A pergunta é: a minha empresa é exportável? E quem vai me dizer isso? Alguém que entende mais do que eu, que sabe o mercado internacional, conhece a exigência do mercado internacional. Isso é verdade, Nicola. E você sabe que às vezes eu até faço críticas, porque o brasileiro ele sabe comprar, mas ele não sabe vender. Ele precisa aprender a vender. Exatamente. O brasileiro, para comprar, é aprender a vender. Eu sugiro para as empresas italianas que montam filiais no Brasil: olha, diretor de compra, pega um brasileiro que dá de 10 a 0. O brasileiro é fantástico em comprar. Vender também, brasileiro, devido a que, Ana Maria, para vender tem que ser muito criativo. Eu não conheço o povo mais criativo do brasileiro. Mas acontece que no mercado internacional você tem que juntar criatividade com disciplina, com conhecimento. Então, ser criativo não é suficiente. Se a criatividade fosse, digamos assim, a alavanca principal, ninguém ganharia do Brasil, por exemplo. Não quero entrar num assunto polêmico em futebol. Hiper criativo. Mas está difícil, porque tem gente que é menos criativo, mas mais disciplinado. Exatamente. O segredinho está aí, né? Você tem que ter os dois. O produto é bom, mas você tem que ter disciplina e saber operar. A Márcia Vergani, ela fez uma pergunta. Em caso de pandemia, como um exportador iniciante pode se precaver caso haja um lockdown brasileiro e esteja em cima do prazo de entrega com a cláusula de multa em contrato? Eu posso responder essa, Nicola? Claro, eu só daria uma pequena sugestão. Como te falei, não é, infelizmente, o meu tema. Porém, eu sugiro sempre algo que sai da nossa alçada, contratos, aspectos legais e companhia. Uma outra parêntese: a gente não junta com a oferta as condições gerais de venda, general terms of supply. E talvez a gente está comprando de acordo com as condições gerais de compra do outro que a gente não conhece. Voltando à pergunta, eu diria, principalmente com essa pandemia que está em todo o mundo, vocês imaginam, todos os países têm esse tipo de problema. Atrasos, o transporte não funciona muito, os containers aumentaram e companhia. Tem que ter alguém que te orienta para que você possa perder o menos possível. A resposta para você. Isso é verdade. Assim, dentro dessa questão, né, vou entrar até no âmbito do direito, né, é necessário deixar bem alinhado esse contrato com relação à multa. Então, procurar um advogado, tá, que seja especializado no âmbito internacional, comércio internacional, tá? Entre as suas anuâncias. Se você já tem um relacionamento com o seu cliente, você exportador,
tenta, claro, de forma amigável, mas sempre se respaldando a nível jurídico. Aí vem aquela questão, mas vai sair caro. Mas é o que o próprio Nicola falou, e é uma coisa que já é um clichê para todos. Não é caro, é investimento. É que o empresário ele precisa mudar essa visão de que tudo é custo. Existe custo fixo e custo variável. E existe investimento. E você tem que saber interpretar o que é investimento e o que vai ser uma despesa que não vai ser revertida para você depois. Então, você realmente procurar alguém na área do direito especializado no âmbito internacional, negócios internacionais, comércio internacional, que tenha realmente esse respaldo para te trazer toda a segurança numa eventualidade, por exemplo, que pode acontecer no ano de 2021, ter novamente um lockdown. Ué, por que não pode? Nós estamos correndo esse risco, não só aqui, mas fora. Estamos todo mundo correndo. Então, assim, ter exatamente esse tipo de respaldo, principalmente, eu tenho certeza que essa pergunta é em cima de algum bid, né? Demandas de vendas que você já tem em contrato, que tem algumas normas, então, assim, para e pensa. Se o seu importador, que é seu cliente, ele determinou isso em contrato, é porque ele já tem isso como um embasamento para que você responda a expectativa dele. E ele está aberto para que você traga novas tratativas. Então, se você não tem especialização nisso, procure sim um escritório de advocacia, um advogado especializado nessa área, para que realmente ele possa te ajudar, te orientar dentro daquilo que é seguro para que você possa exportar e, tendo esse problema, você não ter prejuízo financeiro. Isso tratado de forma contratual. Isso é um detalhe que, muitas das vezes, o empresário ele tem medo. Eu vejo muito, Nicola, até mesmo quando está numa venda, o Incoterms. Mas o cliente está querendo desse jeito. Mas ele está querendo pagar o câmbio, principalmente a primeira exportação. O cliente está querendo pagar à vista contra a apresentação de documentos originais. A gente sempre orienta. Não é desse jeito. Negocia com o seu cliente 70% antecipado. Porque muitas das vezes ele está te comprando ou FOB, ou CPT, ou CFR. E você vai ter o quê? O custo, todo o custo operacional, o frete interno nacional de remoção, mais o frete internacional. Então, isso tudo gera uma demanda, um custo muito alto para a empresa que vai exportar essa carga. Então, saiba negociar com o seu cliente da mesma forma que ele está sabendo negociar a compra com você. Mas eu vou me queimar, eu vou me prejudicar. Não faça isso, tá? Eu estou pegando o adendo aí vamos dizer, eu estou pegando o andar da carruagem nesta outra pergunta, mas trazendo também esse exemplo, que isso acaba sendo muito corriqueiro. E como eu sei que esse conteúdo ele vai subir no nosso canal do TV Sindicomes no YouTube, e muitos importadores e exportadores nos seguem e também fazem comentários, então já estou aproveitando aqui o momento para deixar já essa informação e para que isso fique fixo e que vocês realmente façam uso, ok? Nicola, a gente já aqui, pelo menos no Brasil, né, nós estamos marcando 15 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Aqui no chat nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu quero até agradecer aqui a presença de todos antes de fazer a finalização, tá? Eu deixei aqui para vocês, pessoal, para quem às vezes, muitas das vezes, tem dificuldade, todos os dias eu escrevo na revista Cargo News, tá? Na coluna Boletim Financeiro para Investidores. Então, antes de você tomar qualquer ação, qualquer atitude aí de compra, venda, tudo, dá uma lida no conteúdo que a gente sobe todos os dias ali na revista Cargo News, o Boletim Financeiro para Investidores, vocês importadores, vocês exportadores, vocês investidores nacionais, tá?
dá uma olhada antes de mais nada, tá bom? Não vai tomando atitude assim à torta e à direita, porque não tem a ver com a pauta, mas eu estou trazendo esse comentário mais como uma sinalização de cuidado para que você tenha uma saúde saudável empresarial, para que você realmente viva algo saudável, não somente no ano de 2021, mas nos próximos que vão vir aqui. Eu deixei também aqui no chat para vocês, eu vou colocar novamente, porque se você ainda não tem, corre lá, faz a aquisição do livro O Exportador, que está na loja virtual da Amazon. Não deixem de adquirir esse livro, porque eu tenho a 5ª edição e a última edição, e vou falar para vocês. Pessoal, é uma enciclopédia do saber. É mais do que um livro. Tem até checklist, então, assim, corre lá, vai atrás disso. Precisando também contatos com o Nicola, já estou deixando aqui de novo para vocês aqui no chat, tá? Para quem me conhece, sabe que eu sou um pouquinho acelerada, né? Então, eu me antecipo em tudo, já estou deixando aqui para vocês, tá? Eu vou passar a palavra para o Nicola, aquilo que ele quiser acrescentar aí do nosso bate-papo, que a gente já está indo para a reta final, aí finalizando aí com vocês esse comentário, tudo, mas se vocês quiserem, vão deixando aí perguntas, que a gente está aqui online e nós queremos atender vocês. Fala aí, Nicola. Ana Maria, eu gostaria de ter mais 24 horas de tempo e não mais um minuto, seja de você, seja dos participantes, porque eu vivo, amo, para mim é o entusiasmo transmitir cuidados, experiências, etc. Mas, obviamente, a gente tem que lidar com o tempo. Obrigado, carissimo Luciano. Fechando, gente, não é que seja complicado, não é que seja um bicho de 7 cabeças e companhia. Em tudo na vida precisa um método. E a internacionalização não admite improvisação, temos que ter método. A grande pergunta, tipo o assunto do advogado, o assunto de registrar a marca, o assunto de mandar um produto sem homologação, que depois lá vai uma multa de centenas de milhares de dólares. Gente, o barato sai caro. Então, das duas, uma. Por isso que no início, incluso tem vários projetos de várias instituições que ajudam o empresário a, digamos assim, a se preparar mais ou menos. Na hora do empresário colocar a mão na carteira e falar, não, agora não. Que pena! É desde o início que tem que falar, gente, nós vamos te dar isso, depois você vai colocar a mão na carteira para isso, o resultado previsto é isso, e assim por diante. Exportação não é uma coisa para amanhã, nem para depois de amanhã. Internacionalização é algo de médio, longo prazo. Então, a gente tem que se preparar. Uma coisa é segura. Se a gente fizer a lição de casa antes, vai perder muito menos dinheiro depois. Muito menos tempo. Por isso que demora muito, às vezes, exportar. Porque a gente não fez a lição de casa antes. Uma vez que você limpou, colocou tudo direitinho, claro, em lugar de ter... Aí que está a famosa pergunta. Eu tenho um produto que quero exportar, está errado. Primeiro você faz a lição de casa, aí você vai ter o produto, aí você faz todas as coisas, o A, o B, o C, quer dizer, passo a passo, passo a passo. Então, é isso que tem faltado. Mas, repito, a gente não tem tempo para entrar em detalhes, mas digamos, a sugestão que eu deixo, gente, por favor, nós somos embaixadores de nosso próprio país. Se eu, João, a Maria, a Roberta, mandar um produto brasileiro lá fora e o produto não funciona, ou quebra a embalagem, o pessoal lá fora não vai dizer que foi João,
vai dizer, produto brasileiro não presta. Você imagina quanto custa isso para o Brasil? Por isso que eu insisto na tal da habilitação. Porque para ser médico tem que estudar, para ser engenheiro tem que estudar, para ser professor tem que estudar, para exportar, que está colocando em jogo a imagem do país, basta a tal da habilitação e pronto. Não é assim. Não é assim. Ana Maria, desculpe, eu tirei muito tempo de vocês. Imagina! Não me peça desculpa, não. Obviamente, os participantes me desculpem, mas como vocês percebem, é uma vida que eu faço isso desde 1977. Imagino que quase todos vocês não tinham nascido nessa época. Então, digamos, é algo que, digamos, a gente acumula toda uma série de experiências. Por isso, não é uma publicidade, por favor. Os 30 anos do livro O Exportador, 30 anos. Porque, obviamente, cada ano tem mais consultoria, mais experiências, mais viagens, mais... e a gente vai englobando, vai acumulando esse tipo de experiência. Gente, boas exportações para vocês, boa merenda. Para mim, está na hora de eu preparar o jantar, que são 8 horas da noite. Ana Maria, muito obrigado por essa oportunidade. Estou completamente à disposição para mais debates, com muito mais tempo. Se o próximo não for menos de 7 horas, lamento. Obrigado a todos. Imagina, eu que agradeço aí a presença, não precisa pedir desculpa, muito pelo contrário. São anos de bagagens, né, Nicola Minervini? Muita experiência. Para quem ainda não teve, faça aquisição do livro O Exportador, do mestre Nicola Minervini, porque vocês vão ter ali os conteúdos, não é, como ele disse, assunto de internet, não, é a íntegra, é a vida, é o que realmente ele vivenciou, que foi tratado, porque ele é um especialista, é um consultor renomado, muito respeitado e prestigiado por muitos empresários, muitas empresas que já passaram por sufoco, que contratou o serviço dele e que resolveu seus problemas e que conseguiu realmente se rentabilizar e que conseguiu passar isso adiante, isso é muito importante. Então, assim, eu preciso falar, eu preciso dizer isso precisa ficar gravado, porque nós temos que dar honra a quem tem honra. E não posso deixar passar isso batido, tá? Assim, eu espero que tenha atendido as necessidades de todos esse bate-papo. Agradeço aos comentários, agradeço as perguntas que foram enviadas antes, as perguntas que foram colocadas aqui, a participação, a presença de todos, o carinho aí de todos, né? Os colegas, as colegas, os amigos. A gente busca levar para vocês o melhor. E agradeço pela disponibilidade do Nicola Minervini em aceitar o nosso convite em participar. Eu deixei aqui no chat para vocês como é que vocês encontram, tá? O Nicola, as redes sociais dele, tá? Para quem quiser entrar em contato com ele. O Nicola é super acessível, tá, pessoal? O livro dele, tá? Quem não tem ainda, levanta a bandeira. Demorou para você adquirir. O que você está fazendo que você ainda não fez aquisição e ainda continua nesse cenário? Mude esse cenário agora. Faça uma atitude boa para você. Obtenha informação de quem realmente tem qualidade para te passar. Não vai pegando qualquer coisa. Tá ok, pessoal? Pessoal, em nome do Sindicomes ACTC, eu agradeço a presença de todos, o carinho de todos. Eu espero ter atendido a necessidade. O Nicola também, o nome dele, eu tenho certeza que ele espera que tenha atendido a necessidade
Fica aí à disposição o meu contato que vocês já têm por e-mail e o do Nicola aqui das redes sociais dele, que já foi colocado por vocês, tanto aqui como por e-mail. Um abraço enorme no coração de todos, em nome do Sindicomes ACTC. Um beijo aqui da Ana Walcher. Tchau, tchau a todos. Boa noite, mestre. Bom descanso. Obrigado, Ana Maria. Obrigado a todos. Tchau, tchau.